Então, oficialmente, sejam todos bem-vindos que estão na sala. Agradeço aos membros da banca, a professora Áurea, Luísa Raposo, do Instituto Federal de Alagoas, do IFAL, professor Francisco Fialho, professor do nosso programa de pós-graduação, Bianca. Então, vou fazer aqui um cerimonial. Então, hoje nós teremos essa defesa, né, de mestrado da Bianca Teixeira de Oliveira, que tem o título do trabalho Gestão de Design em Empreendimentos Sociais, Diagnóstico e Proposição de Ações por meio de um estudo de caso. A banca é composta por mim, professora Gisele Merino, na condição de presidente, professor Francisco Antônio Pereira Fialho, do nosso programa do pós-design, e professora Áurea Luísa Quixabeira Rosa e Silva Raposo, examinadora externa do IFAL. Então, Bianca, você tem aí já o seu tempo, né, que a gente já conversou, e desejo aí uma ótima apresentação para você, viu? Então, os demais colegas eu convido para a gente então fechar nossa câmera e nosso áudio. Tá. É só, prof, eu acho que você caiu uma hora e você não me passou de novo os comandos da apresentação. Tá, eu vou passar agora para você. Está com você, Bianca. Show, beleza. Então, boa tarde a todos, né? Obrigada pela presença de todos. A professora Gisele já fez a apresentação inicial, então eu vou começar pela apresentação do projeto, para apresentar o projeto mesmo, né? Essa apresentação, ela está estruturada, né, seguindo o documento em introdução, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, pesquisa aplicada, que é onde eu apresento a realização do estudo de caso, e as conclusões. Né? Então, como introdução, a gente tem aqui o contexto, né, que deu origem à problemática e o desenvolvimento desse projeto. É um contexto que não é segredo para ninguém, né, mas desde a Revolução Industrial, com o sistema capitalista vigente, foram desenvolvidas diversas, né, melhorias e tecnologias que promoveram a melhoria da qualidade de vida humana, né? Porém, no sistema de capitalismo financeiro que a gente vive hoje, ele prioriza, né, o aumento do lucro de acionistas das empresas e, visando esse aumento de lucro, né, as empresas começaram a comprometer a qualidade de vida dos trabalhadores, dos envolvidos nos processos de produção, e começaram a explorar ao máximo os recursos ambientais, né, resultando, né, isso sendo um dos fatores, não um dos principais fatores, mas resultando nesse cenário de crise socioambiental que a gente vive. Né? E dentro desse contexto, a gente tem hoje em dia, né, tá se reforçando esse pensamento. Começou como a ideia, o conceito de responsabilidade social das empresas, né, começaram a ser discutido o papel social das empresas, né, o papel que elas têm perante a sociedade, né, além de gerar lucro para os seus acionistas, mas o impacto que as empresas têm na vida das pessoas que elas empregam, das pessoas que elas servem, e o impacto que elas têm no ecossistema, né, do qual elas tiram seus recursos naturais. Né? Então, hoje em dia, é uma ideia defendida pela ONU, né, de que para lidar com esse cenário de crise e para promover uma transição da sociedade em direção ao desenvolvimento sustentável, né, não é só a ação dos governos não é suficiente, né? A gente precisa de uma ação conjunta da sociedade, que inclui a ação das empresas privadas. Então, a gente tem aqui as empresas privadas, né, especialmente as de pequeno porte, elas são identificadas como as que têm maior facilidade em gerar inovação social, porque elas são as que têm mais flexibilidade, né, e mais possibilidade de inventar novos processos. Né? Em parte, a gente tem nessas empresas privadas, né, com fins comerciais, e a gente também tem na sociedade as empresas privadas que compõem o terceiro setor, que são as que tradicionalmente têm uma função social, né? Elas, em sua essência, elas não são voltadas ao lucro, né? Elas se sustentam com base em doações e outros tipos de arrecadação de recursos, mas elas têm o objetivo social como premissa. Então, dentro desse contexto, né, dentro do terceiro setor,
tem se destacado recentemente o surgimento dos empreendimentos sociais, que eles são classificados como terceiro setor. A gente tem alguns autores, né, menos, que trazem como setor 2.5, porque os empreendimentos sociais eles trazem alguns princípios das empresas comerciais privadas e os princípios das organizações do terceiro setor, que é a utilização, né, de estratégias de mercado para geração de renda, e do terceiro setor elas trazem a proposta de gerar um impacto socioambiental positivo, né? Porém, essas instituições, né, elas são relativamente recentes, né? Ainda temos poucos estudos sobre essas organizações. A gente identifica tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional que elas têm muita dificuldade de gestão, né? Elas têm dificuldade de se desenvolver, de escalar seus serviços, né? E, em consequência, gerar o impacto social que elas se propõem a gerar. E, em paralelo, né, com esse cenário de transição do capitalismo em direção a um sistema de desenvolvimento econômico sustentável, né, a gente tem a gestão estratégica do design, que é uma abordagem, né, que já é reconhecida como um fator-chave de sucesso em empresas, né? Ela tem impacto, já que é reconhecido, na competitividade das empresas. Ela traz para a gestão estratégica, né, o paradigma de projeto centrado no ser humano, e ela promove a criação de valor por meio do redesenho de processos internos, né, promovendo o melhor relacionamento da organização com as pessoas dentro dela e o público externo, né, e trabalha também a gestão estratégica de design, também atua no posicionamento de mercado dessas empresas. Então, a gente tem que tanto autores da gestão de design quanto autores do design, né, como abordagem de modo geral, eles falam sobre o design orientado para o bem comum, né, que é um design capaz de promover melhorias, né, como objetivo primário ou em secundário, mas melhorias nas condições de vida das pessoas envolvidas em um projeto. Então, a problemática nesse trabalho, né, no caso, ela surge dentro desse gap, né, porque a gente tem tanto o design quanto o empreendedorismo social, eles têm essa necessidade, né, de gerar competitividade, eles têm essa visão voltada à melhoria das condições de vida das pessoas, mas essas duas áreas elas têm se integrado pouco na prática. Né? A gente tem que, a maioria, né, especialmente aqui já voltando para o cenário brasileiro, mas a maioria dos empreendimentos sociais brasileiros, eles são de micro e pequeno porte, né? E tem-se registros de que os empreendimentos desse porte são os que têm mais dificuldade em incorporar o design, né, em suas práticas, porém, eles também são o porte de empreendimento que tem mais facilidade em promover a inovação social, porque eles são flexíveis, eles se encontram muito próximos, né, até fisicamente, do público com que eles trabalham. Então, a gente tem, né, dentro dessas áreas da gestão estratégica de design e do empreendedorismo social, um alinhamento de visão, né, que é o bem-estar social e o sucesso econômico, que está presente tanto no empreendedorismo quanto na gestão estratégica de design, porém a falta de integração, né, que é o que surgiu como a problemática que deu oportunidade à realização dessa pesquisa. Então, diante de tudo isso que eu apresentei, como objetivo, né, essa pesquisa tem o objetivo de diagnosticar e propor ações por meio da gestão de design para o empreendimento social de pequeno porte, visando a formulação de soluções que aumentem o impacto social e permitam a sustentabilidade financeira desse empreendimento. Como justificativa, né, a gente tem de justificativa acadêmica, a própria lacuna acadêmica, né, não só de registros de integração entre design e empreendedorismo social, mas do empreendedorismo social como um todo. A gente tem comparado com o número de empreendimentos desse tipo que a gente tem no Brasil, o número de pesquisas, a gente vê que ainda tem muitas experiências que não são abordadas pela academia. Então, a gente tem muitos empreendimentos sendo desenvolvidos que a gente não sabe direito como funcionam, porque tem sucesso, porque falham. Né? Então, os empreendimentos sociais como um todo necessitam de mais estudos que possam ajudar eles a progredir. Né? A gente tem alguns já, apesar de poucos, né, os estudos que já trabalham com a conexão entre design, gestão de design e os empreendimentos sociais brasileiros, eles têm demonstrado resultados positivos.
Tá? Os princípios, as práticas de design têm tido impacto positivo nos poucos estudos de caso em que foi aplicado o design. E a gente tem também como justificativa, né, que essa pesquisa ela possa contribuir para a elaboração de estratégias de gestão voltadas para os empreendimentos sociais. Né? E de demanda social, né, a gente tem, no nosso contexto que eu já mencionei antes, né, de crise socioambiental, a gente tem uma demanda um tanto quanto urgente, né, pelo desenvolvimento de novas soluções que, que abordem, né, diretamente problemas sociais e ambientais. Né? Então, isso é uma demanda da sociedade e a academia, né, tem seu papel de responsabilidade social de promover, né, de apoiar o desenvolvimento dessas soluções. Quanto à aderência do programa, né, a linha de gestão estratégica de design, né, ela pode ser aplicada a organizações de base tecnológica ou social. No caso dessa pesquisa, é uma organização de base social, né, dentro de setores de alto incremento tecnológico ou setores comunitários, sendo no caso dessa pesquisa abordado o setor comunitário. E a linha de pesquisa do programa da UFSC considera os aspectos operacionais, táticos e estratégicos, né, que foram considerados também nessa pesquisa, e a sua relação com o desempenho dos processos produtivos nas empresas, que também foram abordados nesse estudo de caso. Quanto à delimitação da pesquisa, a gente tem a delimitação geográfica, que é o território brasileiro, né, foi focada sobre os empreendimentos sociais no cenário brasileiro. O estudo de caso foi feito sobre uma única organização, denominada Rede Soma. Quanto à delimitação temporal, essa pesquisa foi realizada entre 2020 e 2022. E quanto à delimitação com relação ao tema, né, o tema dessa pesquisa é gestão de design e empreendimentos sociais. Então, juntando alguns desses critérios de delimitação, a gente tem que essa pesquisa ela é feita no âmbito da gestão de design e empreendimentos sociais brasileiros de pequeno porte. Sobre a caracterização geral da pesquisa, né, ela é uma pesquisa de natureza aplicada, né, ela é uma pesquisa prática. Ela é qualitativa, né, porque ela não utiliza técnicas estatísticas. A gente optou por estudar um caso de maneira profunda, né, coletando dados, né, fazendo uma análise que não pode ser traduzida em números. O objetivo ele é exploratório, porque essa pesquisa objetiva explicitar um problema dentro da área delimitada e construir hipóteses sobre o mesmo, né? E também tem um objetivo descritivo, porque aborda um tema ainda pouco explorado, que necessita mais investigação empírica e visa descrever as características, né, desse fenômeno dentro de um segmento específico, que é o empreendimento social estudado. Com procedimentos técnicos que vão ser apresentados mais detalhadamente mais para frente. A pesquisa ela é dividida em duas fases. A primeira fase de fundamentação teórica, né, que foi composta pela pesquisa bibliográfica, revisão bibliográfica sistemática, que embasaram a delimitação do problema de pesquisa. E na segunda fase foi feita a pesquisa aplicada, né, na qual foi realizado um estudo de caso seguindo a metodologia de gestão aplicada de design do Núcleo de Gestão de Design da UFSC. Agora que entrando na fundamentação teórica, né, eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre os temas de gestão de design, em sequência ao tema de empreendedorismo social. Para a gestão de design, né, o primeiro grupo de autores trazido aqui, eles falam sobre a gestão de design mesmo, né? A gente tem os autores referências, né, como a Best, o Mozota, e também o Design Management Institute, né, que é um instituto que é voltado para a gestão de design mesmo. No segundo grupo de autores, são autores que trabalham sobre as mudanças teóricas e práticas, né, do design ao longo do tempo e da relação do design com a sociedade. E em terceiro, né, o terceiro grupo de autores que eu trouxe aqui nesse slide, eles são autores que abordam o papel social do design na sociedade, né? A gente tem o Papanek, que é um clássico, que é muito crítico ao trabalho inicial, né, do design, e até autores mais recentes, como o Vesoli, né, que trabalha com o design de serviços sustentáveis, e a gente também tem a World Design Organization, que traz, né, já na descrição da essência do design, que o design ele tem que ter uma proposta, né, de melhoria da qualidade de vida das pessoas.
né? Então, o conceito de gestão de design é um conceito central escolhido para trabalhar nessa pesquisa. Ele é da BEST, que define a gestão de design como gerenciamento bem-sucedido de pessoas e projetos, de pessoas, projetos, processos e procedimentos que estão por trás da criação dos produtos, serviços, ambientes e experiências que fazem parte da nossa vida diária. Aqui a gente tem, então, como evoluiu, né, a fundamentação teórica sobre gestão de design, né, identificou-se a linha de gestão estratégico, a linha de design sustentável, né, que aborda as três dimensões de sustentabilidade, a social, ambiental e econômica, e o design colaborativo. Né, a partir disso, a gente identificou o design como processo estratégico de solução de problemas e traz, né, como princípio o projeto centrado nas pessoas. Né, a gente identificou que em pequenas e médias empresas, a gestão de design ela tem um impacto, né, de causar o aumento de desempenho dessas empresas, né, agindo na competitividade, na melhoria das condições de trabalho, inovação, melhoria dos processos produtivos e como melhoria, né, que ela traz com o aspecto social, valorização também dos recursos e da economia local. Sobre os empreendimentos sociais, né, a pesquisa ela teve início por uma pesquisa do terceiro setor em geral, né, e posteriormente identificando as características específicas dos empreendimentos sociais dentro desse setor. Aqui no primeiro grupo de autores, né, a gente tem autores clássicos brasileiros, né, a gente identifica que as primeiras publicações são relativamente recentes, mas a gente tem o Bark e a Comini, né, que está presente na primeira publicação do Bark, também citada nesse slide, que são os referências, né, e os primeiros a desenvolver estudos longos, né, sobre empreendimentos sociais no cenário brasileiro. O segundo grupo traz aqui o Salomon e o Sokolovsky. Né? Esses dois autores eles participaram do Comparative Non-Profit Sector Project, que foi o primeiro grande estudo, né, internacional, um estudo pioneiro sobre o terceiro setor no mundo. Né? E esses autores também são os primeiros a começar a identificar os empreendimentos sociais como parte do terceiro setor. Né? Esse projeto que eu citei desses autores, ele serviu como base para a definição da ONU sobre o que é terceiro setor e o que são empreendimentos sociais, né? Uma definição publicada somente em 2018, que mostra também como é recente esse campo de estudo. E a gente tem no outro grupo, no terceiro grupo, né, no terceiro tópico, alguns autores mais clássicos, né, autores franceses, né, que a Europa também tem uma corrente forte sobre empreendedorismo social, e o Yunus e o Weber, que são os autores mais famosos, conhecidos pela mídia, mas também reconhecidos, né, pioneiros do empreendedorismo social no mundo. Então aqui a gente tem como se deu, né, a pesquisa sobre o terceiro setor. Né, identificou-se que esse setor, as organizações como um todo, elas têm um propósito de transformação social, né, elas têm um foco que era inicialmente mais voltado para o social, quando a gente fala das dimensões do desenvolvimento sustentável, mas com o tempo se expandiu também para o ambiental e mais recentemente para o econômico. Né? Então, dentro do terceiro setor, a gente tem uma grande diversidade de organizações, entidades sem lucrativos, religiosas, fundações, e o trabalho voluntário como um todo, né, quando realizado regularmente, é também mapeado dentro do terceiro setor. E aqui, para essa pesquisa, a gente destacou os empreendimentos sociais, né, que eles tem esse propósito de melhoria social igualmente às outras organizações, porém, para lidar com problemas tradicionais do terceiro setor, como, por exemplo, a falta de recursos financeiros, eles trazem algumas características de mercado, né, para ser capazes de gerar os próprios recursos e assim expandir e melhorar os próprios serviços. Então, a gente tem que, no centro dos empreendimentos sociais, é o impacto socioambiental por meio de atividades econômicas. Né? Os empreendimentos eles se propõem a ser autossuficientes financeiramente. Né? Eles já não trabalham com abordagem assistencialista, mas eles trabalham com a inovação social por meio de colaboratividade. Né? E diante, né, desse contexto, eles têm uma série de dificuldades, né, sendo que as principais são de gestão, captação de recursos e comunicação. Aqui a gente tem, né, a integração entre essas duas áreas, né, que embasou o desenvolvimento dessa pesquisa. Né? Então, identificando que
o design e o empreendedorismo social, eles têm esse alinhamento de visão. A gente trouxe, né, a proposta de implementar o design dentro de empreendimentos sociais, né, elaborando soluções para a sustentabilidade financeira dos empreendimentos, que é a proposta da gestão de design, né, e visando a expansão do impacto social, que aí traz alguns dos princípios de design mais voltados para o foco no ser humano e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aqui dentro, né, a gente vai abordar o design em seus 3 níveis, né, no operacional, no tático e no nível estratégico. Bom, como procedimentos metodológicos, né, como eu já falei anteriormente, a pesquisa ela foi dividida em 2 fases, a primeira de fundamentação teórica e a segunda a fase aplicada, fase de pesquisa aplicada. No primeiro momento, né, foi feita uma revisão de literatura sobre gestão de design, né, abordando os atores que eu já mencionei. Também foi feita uma revisão de literatura sobre artigos priorizando, né, quanto mais os mais recentes, os artigos mais recentes, né, revisando também muitos artigos, né, produções acadêmicas do próprio núcleo de gestão de design da UFSC. A revisão de literatura sobre o terceiro setor e empreendedorismo social, ela foi feita, né, de trás para frente, das publicações mais antigas para as mais recentes, tendo como base o Comparative Non-Profit Sector Project, né, que é um dos pioneiros. Então de lá surgiu a base para muitos dos estudos que vieram depois. Né? Então, depois de uma visão geral sobre o que é terceiro setor e como ele funciona, né, foi identificado o surgimento dos empreendimentos sociais, em que condições eles surgiram e qual a proposta deles. E o terceiro momento da fundamentação teórica foi uma revisão bibliográfica sistemática de trabalhos que abordassem design e empreendedorismo social no Brasil. Aqui estão as strings que foram pesquisadas, né? Foram feitas pesquisas em de tese de dissertações e de periódicos também, né? Tanto periódicos de revistas quanto publicações em anais de evento. Foi feito um filtro, né? Uma busca inicial em todas essas bases de dados, depois 3 filtros sobre os resultados encontrados, né, se aprofundando cada vez mais nas pesquisas encontradas, até chegar nos resultados finais, esses que foram aprofundados, que foram estudados com mais profundidade. Né. Então, a gente tem aqui a quantidade, né, que foram dos trabalhos que foram sendo encontrados. Né. Durante esses filtros foram eliminados trabalhos que não abordavam inovação ou qualquer tipo de melhoria socioambiental. Foram eliminados também trabalhos cujas organizações estudadas não se configuravam como empreendimentos sociais, e trabalhos também que não estavam disponíveis na íntegra pelo acesso online, e trabalhos que abordavam organizações fora do território brasileiro. Né? Então a gente encontrou uma série de trabalhos, né? Um número não tão grande assim, mas com esse resultado final a gente conseguiu traçar um panorama, né, da atuação do design em empreendimentos sociais no território brasileiro, que foi apresentado mais a fundo na parte de fundamentação teórica. A pesquisa aplicada, que compõe a fase 2 desse projeto, foi feita por meio de um estudo de caso. Para a realização desse estudo de caso, eu utilizei a metodologia de gestão de design aplicada, né, do núcleo de gestão de design. Esse método ele prevê a divisão das informações, né, tanto para coleta quanto para tratamento, em 4 blocos, que são o bloco do empreendimento, bloco do produto, bloco do ser humano e bloco do contexto. O método de gestão de design aplicada, né, ele prevê 6 etapas. As de identificação, mapeamento e levantamento, elas abordam a parte, né, de coleta de dados de várias fontes, de várias formas, utilizando as ferramentas aqui apresentadas. E as etapas 4, 5 e 6, né, são de organização, diagnóstico e proposição de ações. Então, nesse momento, né, todos os dados coletados nas etapas anteriores foram compilados, analisados de maneira qualitativa, né, sintetizados em ferramentas visuais, validados com a organização estudada, para a realização do diagnóstico que identificou os pontos fracos e fortes da organização, e a partir disso, né, visando os objetivos das pessoas envolvidas na organização, foi feita a proposição de ações. Tudo isso sempre de maneira colaborativa, né, e apresentando visualmente todo o processo
para as mulheres membros da organização estudada. Aqui a gente tem os critérios, né, de viabilidade, adequação ao tema e disponibilidade da organização que foram utilizados para selecionar o objeto de estudo, né? Então, primeiro, a viabilidade se dava pelo contexto da organização, né, dentro do cenário de pandemia, durante o qual essa pesquisa foi realizada. E a viabilidade, né, disponibilidade das envolvidas na organização. Adequação ao tema. Para isso foi utilizada a definição de empreendimentos sociais, né, que está nos critérios na publicação de 2018 da ONU. Né, também foi buscada uma organização cujos objetivos sociais estivessem alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né, e uma organização, né, que tivesse sido criada e estivesse funcionando dentro do território brasileiro. E o último critério foi a própria disponibilidade da organização, né, a vontade das envolvidas de participar e a declaração do gestor ou gestora. Então, aqui, já entrando no estudo de caso. Eu vou começar com uma apresentação breve, né, do objeto de estudo do empreendimento social que foi estudado, apresentando de forma segmentada pelos blocos de referência. Né? Então, se trata de empreendimento social, uma microempresa voltada para o treinamento profissional e gerencial. Ela é exclusiva para mulheres, né, formada de mulheres e volta seus serviços especificamente para mulheres. Ela teve um surgimento espontâneo, mas registra-se, né, de maneira informal o surgimento oficial da organização em 2016. Ela é composta por uma fundadora e um grupo de embaixadoras que trabalha de forma voluntária. E o objetivo, né, dessa organização social é o empoderamento das mulheres por meio do trabalho. A fundadora ela acredita no trabalho, né, e na conquista de uma renda própria como ferramentas importantes para gerar o empoderamento interpessoal e econômico das mulheres. Então, como produto, esse empreendimento ela tem diversos recursos para entregar para as mulheres conteúdos que servem como uma mentoria profissional. Ela faz essa distribuição de conteúdos por meio digital. Né? O empreendimento ele conta com serviços gratuitos, abertos ao público, e com serviços pagos mais personalizados. Né? Então, dentro dos recursos, tem toda uma mentoria de carreira, são conteúdos de vídeo e de áudio. Né? Tem também uma função de mutirões de divulgação de vagas em canais só de mulheres. É estabelecida uma rede, né? Foi criada uma rede para que as mulheres pudessem trocar e se apoiar, as mulheres que fazem parte da organização, né? As usuárias. E também tem serviços de apoio jurídico, né? E revisão de currículo que são propostos, mas sofreram uma pausa durante certo tempo da pesquisa, que eu vou explicar mais para frente. Quanto aos seres humanos, né, a gente vai começar pelos externos, né, as pessoas envolvidas externamente, que são as usuárias. Né, as usuárias, a organização ela só atende mulheres com mais de 18 anos de ensino médio completo. Dentre as usuárias, tem muitas mulheres desempregadas e mulheres que já estão empregadas, mas buscam transição de carreira. São mulheres em busca de autoconhecimento e desenvolvimento profissional, né? E, em sua maioria, elas têm a idade entre 25 e 55 anos. Sobre o ser humano interno, né, a gente tem a fundadora, algumas do grupo geral de embaixadoras, algumas das voluntárias se aproximaram de maneira espontânea da fundadora, né, se tornando, adotando funções de apoio na gestão. Outras voluntárias, né, por meio de suas próprias formações e habilidades profissionais, acabaram adotando funções específicas dentro da organização. E a gente tem alguns parceiros, né, que funcionam quase como que terceirizados, mas a organização tem uma parceria com uma organização que trabalha com gestão de voluntários e também traz uma consultora de imagem e estilo, né, e posteriormente também entrou uma consultora financeira para trabalhar apoiando os serviços da rede. O contexto em que essa organização atua, né, se a gente for olhar para o contexto de mercado, ela está no setor terciário de serviços. Né? Os serviços eles não são restritos às mulheres que atuam no Brasil, mas elas são principalmente para mulheres que habitam o território brasileiro, até pelo tipo de conteúdo que é trabalhado.
O foco é treinamento e desenvolvimento profissional, aqui exclusivo para mulheres, e trazendo, né, dentro do contexto social, o objetivo de desenvolvimento sustentável que a organização está associada é o objetivo 5, de igualdade de gênero, que prevê que todas as mulheres tenham acesso, né, independente de gênero, que todas as pessoas tenham acesso independente de gênero a condições de trabalho justas e bem remuneradas. Então, aqui sobre a primeira etapa, né, do projeto, que foi a etapa de levantamento de dados de um modo geral, que é identificação, mapeamento e levantamento. Foi feita uma pesquisa documental que levantou materiais de comunicação externa e materiais de gestão interna. Né? Os materiais de comunicação, materiais de comunicação externa e interna também, né? Eles são todos produzidos pela própria fundadora, né, e publicados por ela. Não de forma sistemática, mas às vezes com o apoio de uma outra voluntária. Né? Os canais que ela usa são principalmente os canais digitais, então todos os materiais são digitais. Então a gente tem apostilas, imagens produzidas, textos, vídeos, áudios e as próprias páginas dentro de plataformas de rede social. Com materiais de gestão interna, né, foram levantados todos os materiais utilizados pela fundadora e pela voluntária que assumiu a função de gestão de voluntárias, né? Ambas tinham uma série de documentos utilizados para controlar, para manter o contato com as demais voluntárias. Também tinham documentos oficiais, como o cadastro do CNPJ e termos de compromisso assinados. Né? Dentro desses materiais de gestão interna também foram levantados materiais relacionados à identidade visual. E um relatório de respostas, né, de uma pesquisa que havia sido aplicada antes do início da pesquisa com as usuárias da Rede Soma. A técnica de observação ela foi adaptada, né, ao contexto remoto, ao contexto de pandemia e de isolamento social. Então, a observação ela foi feita por meio da inserção da pesquisadora, né, pela minha inserção no caso, nos meios de comunicação digital da rede, que eram os meios de comunicação interna, né, entre as voluntárias, e os meios de comunicação da organização com suas usuárias, né, que são todas as plataformas de redes sociais e também os grupos onde as usuárias eram agrupadas de acordo com região, de acordo com o estado que elas moravam no Brasil ou que elas gostariam de morar, ou de acordo com a área em que elas trabalhavam. Então haviam esses grupos que foram feitos para ter o direcionamento, né, a entrega mais específica de conteúdo, né? Era um total de aproximadamente 40 grupos no início da pesquisa, foi feita a inserção em apenas alguns deles, mas por meio dessa inserção foi feita a observação de como as usuárias interagiam, né? Porque a proposta da organização sempre foi criar uma rede de interação entre mulheres que possam se apoiar. Então foi feita essa inserção da pesquisadora nos grupos, né, e a observação dos canais para ver a interação das voluntárias entre elas, das voluntárias com a fundadora e das usuárias com as mulheres envolvidas internamente na rede. Foram realizadas, né, entrevistas semi-estruturadas, inicialmente com algumas das voluntárias, porque o número de voluntárias era muito grande. E muitas dessas, né, por se tratar de um trabalho voluntário, acabavam não estando atuando mais em suas funções. Né, as entrevistas foram feitas somente, né, nas voluntárias, a pedido da fundadora, com as voluntárias indicadas por ela mesma. Né, então, as entrevistas, né, abordaram o perfil das mulheres, as motivações delas para participar da rede e as percepções, né, aspectos relacionados à experiência que elas tiveram dentro da rede, tanto como voluntária quanto beneficiárias, porque elas acabam sendo beneficiadas também, uma vez que elas têm acesso ao conteúdo de mentoria coletiva, e também, né, os desejos para o futuro delas, né, individualmente, e para o futuro da rede. Posteriormente, foi feita entrevista com clientes, né, dos serviços pagos da Rede Soma, que é a mentoria individual. Todas as clientes, elas já foram
ou estavam, né, atuando como voluntárias. Né? Então, a entrevista com as clientes, ela abordou tópicos que foram agrupados, né, no relatório de entrevista com as voluntárias geral. Também foi levantado o questionário, né, que havia sido aplicado anteriormente ao início da pesquisa, né, que indagava para as usuárias qual era a situação delas, os objetivos delas, né, e o que elas estavam achando das interações dentro da rede e dos serviços ofertados na rede. Também foi feita uma análise sincrônica, né? Essa técnica ela abordou similares e concorrentes e, por se tratar de um empreendimento social, essa técnica também abordou outros atores, né, do ecossistema de impacto social, proposto por Anastácio, que tratam de doadores de comunidade, governo, outras organizações, possíveis patrocinadores e veículos que podem ajudar na divulgação das ações da organização ou da causa. Então, a análise sincrônica abordou esses dois grupos de organização. Especificamente, né, nas organizações similares ou concorrentes, né, foi estudada a identidade visual delas, o público-alvo, a comunicação, a missão e propósito, os produtos e valores e as informações que elas traziam, né, em destaque como diferenciais das organizações. Para a parte de organização, né, para a etapa de organização, todos esses dados levantados, eles foram compilados, né, foi feito um cruzamento, uma triangulação de dados para descobrir o que realmente eram fatos relevantes para o desenho da empresa, né, e tudo foi organizado em um painel visual, e aqui eu não vou apresentar por todo, porque ele traz informações individuais, pessoais das envolvidas na rede, né? Porque esse painel ele tem, além da proposta, né, de servir como parte dessa pesquisa, ele tem também o objetivo de servir como uma ferramenta que as integrantes da organização possam usar para frente. Né? Então, foi feito esse painel que traz o panorama da situação atual da organização. O painel ele também foi desenvolvido, ele também foi segmentado de acordo com os blocos de referência. Né? O painel ele foi criado em uma plataforma que permite a interatividade, né, simulando um site. Então, ele foi feito com uma página inicial e contendo uma página para cada bloco de referência. Aqui tem os tópicos, né, de cada grupo de informações que foi trazido para dentro dessas páginas. Aqui são algumas das partes, né, do bloco de empreendimento, que trouxe a missão, visão e valores da empresa, trouxe as informações que foram levantadas sobre a identidade visual, que foi identificado, né, a identidade visual forte, presente na comunicação da rede, porém sem registro ainda. Também foi feito dentro do bloco de empreendimento, foi organizado o organograma da organização, que sofreu, né, várias mudanças durante a realização da pesquisa. Né? Foram identificados alguns grupos de atuação propostos que estavam com suas atividades suspensas. Né? Foi identificada também a indefinição sobre o futuro do trabalho de voluntários dentro da organização. E sobre o fluxo de dinheiro, né, identificou-se que o que entra na organização não é suficiente, né, nem para cobrir o prolabore da fundadora, e dessa forma ela e as demais acabam atuando só de forma voluntária. Né, existem alguns gastos que a organização demanda, que são principalmente voltados a ferramentas digitais. E por fim, nessa parte, né, do bloco de empreendimento, foram abordadas, né, as questões que as envolvidas citaram como desejos para o futuro da organização. Na parte de serviços, foi feito um catálogo de produtos, né, listando todos os produtos existentes no momento dessa pesquisa e a descrição dos mesmos, né, de forma interativa também para não sobrecarregar os painéis visuais que as usuárias, que as membros da rede receberam. E aqui já indo, né, para a parte do diagnóstico. Né? A partir dessa síntese e análise de dados, né, foi identificado que as dificuldades enfrentadas pela fundadora com relação ao gerenciamento da rede Soma são as principais, né, e essas dificuldades foram desdobradas no diagnóstico. Né, foram levados em conta os desejos das envolvidas para o futuro da organização e também foram levados em conta as necessidades estruturais que a empresa demanda, né, para sobreviver e para se expandir.
Foi identificada a necessidade de um estudo mais profundo, né, sobre o perfil de usuários e beneficiários da Rede Soma, que foi feito por meio do cruzamento das informações que foram coletadas pelas diversas ferramentas. E aqui já são identificados, né, durante o cruzamento de todas essas ferramentas e posteriormente todas essas conclusões, né, todas essas identificações foram validadas com os membros da organização. Foi identificado que a falta de fonte de renda, a falta de compromisso das voluntárias e a falta de mão de obra qualificadas como os principais problemas, né, como a principal força, a qualidade do produto, né, cuja as clientes pagas elas têm 100% de sucesso em seus objetivos quando elas completam a mentoria. E a gente identificou também que uma das dificuldades ela acaba estando ligada à outra. Então, a falta de fonte de renda impede a falta de contratação de mão de obra qualificada, né, e a falta de compromisso por parte dos voluntários impede a entrega de um serviço que possibilite a geração de renda para a empresa. Aqui é também alguns dos exemplos, né, de como foi feito o diagnóstico. Aqui a gente traz algumas falas de entrevista que foram codificadas, né, pelo assunto abordado, né, e a gente traz em vermelho algumas das dificuldades, em amarelo algumas das oportunidades que a empresa tem ou algumas das forças. Posteriormente foi elaborada uma matriz SWOT, né, que traz as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de cada bloco de referência, né, inicialmente abordando o bloco de empreendimento, depois o bloco de produto, depois o bloco ser humano e, por fim, o bloco contexto. Né? Foi entregue para os membros da Rede Soma um painel com todas essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, codificadas por ícones, com referência a qual bloco de referência, né, elas estavam relacionadas. E a partir disso foi feita a proposição de ações. Né? Então foram identificados os pontos fortes e fracos, foram identificadas relações entre esses pontos fortes e fracos, e a partir disso foi feita uma proposição de ações de maneira colaborativa com as envolvidas. Então foi identificado, né, que o método de mentoria ele é inédito, né, ele não é aplicado em nenhuma concorrente ou similar. A gente tem a história e a proximidade da fundadora com as usuárias como um diferencial, e por ser um serviço entregue de maneira digital, a gente tem espaço para o aumento da capacidade produtiva. A gente tem também como ponto de atenção que a marca individual, né, da fundadora enquanto mentora profissional e a marca Rede Soma se confundem. E a gente tem a fonte de renda limitada na estrutura atual do empreendimento. A gente tem também que o impacto social ele está limitado, né, devido ao baixo engajamento do público-alvo e as dificuldades de entrega de serviço que também são resultado da falta de mão de obra, né, que acabam por impedir a entrega do impacto social. A falta de mão de obra também gera centralização dos processos, né, sobre a fundadora, o que gera uma sobrecarga sobre ela mesma. E a partir daí a gente fez a proposição, né, de soluções, não, de recomendações de ações, né, a partir do design. Então a gente tem que a fundadora, né, não era um desejo dela possuir uma marca única para o negócio de mentoria individual e para a Rede Soma, que é a mentoria coletiva gratuita. Então foi a proposta que também surgiu em colaboração com ela, de criar uma marca individual de mentoria profissional só para mulheres e a Rede Soma como um braço social. Então, a gente tem o redesenho da marca como uma ação de design no nível estratégico. Né? A gente também apareceu a necessidade da revisão do modelo de negócio para criar novos serviços, né, que possibilitem a geração de renda, né, sem que esses tenham que ser desenvolvidos pela própria fundadora. Né, porque, no caso, a mentoria, né, tanto a individual quanto a coletiva, ela é um serviço, né, que o diferencial é a presença da fundadora, então é ela que tem que estar presente. Então, a proposta da revisão do modelo de negócio é desenvolver novos serviços. Né? Também foram feitas outras proposições, né, para os blocos de produto, serviço, ser humano e contexto,
né? Mentira, contexto não, né? Só produto, serviço, ser humano, né? Com base nas dificuldades identificadas, né? Foram identificadas proposições de ações para o design atuar no nível operacional, tático e estratégico, e o prazo, né? Longo, curto ou médio, ele foi definido com base nas demandas da própria empresa, né, e com base na possibilidade, né, nos recursos que a empresa possui no momento para executar essas ações recomendadas. Como conclusão, né, a gente tem que o estudo inicial de fundamentação teórica foi essencial para compreender os conceitos e como trabalhar nessa pesquisa. Né. A imersão na organização foi um fator-chave, né, para o sucesso da pesquisa, porque ela permitiu o estabelecimento de empatia com as envolvidas, né, e a absorção, né, a coleta de dados de diversas fontes, né. A identificação da relação entre as potencialidades e as fragilidades também foi um ponto importante, né, porque por meio dessas relações, né, a gente pôde trazer propostas de ações de design que trabalhem, né, para atingir essas diversas potencialidades e diversas fragilidades ao mesmo tempo. Né? A gente percebeu durante a pesquisa o aumento de confiança, né, da empreendedora no potencial do empreendimento, que é um fator que já havia sido identificado na fundamentação teórica, que já aconteceu em outros empreendimentos. A gestão de design, ela tem essa capacidade de aumentar a confiança do empreendedor, e essa pesquisa corrobora isso. Foram feitas ações propostas, né, visando a estruturação de um modelo financeiro viável, né, que só aconteceu nessa proposição de ações que foram bem aceitas pelos membros da organização, porque teve essa abordagem de empatia e colaboração. Né? Então, esse princípio, né, e a prática do design baseada na empatia e colaboração também foi um fator-chave para o sucesso da pesquisa. A coleta de dados variada permitiu o cruzamento de diversas fontes, né, dados de diversas pessoas, dados coletados de diversas pessoas e documentos, o que permitiu traçar um panorama real da organização, né, que quando foi apresentado para os membros da organização foi considerado como válido, como uma apresentação correta da situação atual da organização. As ferramentas de visualização também foram essenciais, porque elas permitiram o estabelecimento de um meio de comunicação comum e também entregaram, né, ferramentas aos membros da organização que elas podem usar mesmo após o fim da pesquisa. Né, então, essa pesquisa ela corrobora o potencial de gestão de design nos empreendimentos sociais. Né. Os resultados, né, eles podem ter contribuição real, né, em uma hipótese em que eles sejam aplicados, eles podem ter uma contribuição real, né, na melhoria dos processos do empreendimento. Como dificuldades, a gente destaca a relação entre empreendimento e empreendedor, que foi um fator também identificado já na fundamentação teórica e corroborado por essa pesquisa, de que os empreendedores sociais eles têm dificuldade em separar a vida pessoal e profissional, né, isso raramente acontece. A gente tem dificuldade também da coleta de dados remota, né, mas pela flexibilidade do método de gestão de design e para um estudo de caso foi possível. Né? E para estudos futuros, né, recomenda-se o acompanhamento das ações propostas e ampliação, né, geração de mais estudos sobre a temática. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Bianca. Então, se você puder deixar lá no primeiro slide, depois a gente vai precisar tirar um print aqui. Então, eu convido os professores para entrarem aqui novamente. Professora Áurea, professor Fialho. Então, muito obrigada, Bianca. Parabéns aí pela apresentação, né? Eu vou passar, então, a palavra à professora Áurea, nosso membro externo. Fique à vontade, professora. Você tem aí até 20 minutos para proferir suas observações, viu? Certo, obrigada, Gisele. Parabéns, Bianca, pela apresentação, né? Muito clara, muito objetiva, desafiadora, né? Sintetizar todo o seu trabalho com essa riqueza. Então, eu já queria me ater na sua avaliação à apresentação, né? Que foi a parte agora, que demonstrou a sua segurança, né? No estudo desenvolvido, também a boa síntese, inclusive trazendo novas
novas imagens, né, de síntese de materiais que estão escritos na apresentação e que aqui a gente vê a sua capacidade de síntese desse conteúdo, trazendo novas imagens que eu já sinalizo, né, que aquelas que não estão no corpo do trabalho, acho que seria rico, né, entrar na versão final, né. Então, assim, eu estou aqui com a tela duplicada, eu vou lendo aqui minhas observações, as minhas anotações e comentando para poder cumprir aí meu tempo certinho. Então, primeiramente, eu queria agradecer à professora Gisele, né, pelo convite e participação nessa banca, a você, mestranda, né, pela oportunidade de ler um trabalho tão bem, né, escrito, produzido, organizado diante de tanto contexto, e agradecer a oportunidade de avaliar, né, o trabalho junto com o professor Francisco, que aí eu estou tendo a honra e a oportunidade de conhecer. Também queria registrar, né, o quanto eu me sinto feliz e honrada por estar nessa banca, que é a minha primeira participação dentro do programa, né, de pós-graduação em design, principalmente, né, trazendo um estudo, né, pertencente ao NGD, que para mim, né, eu manifesto a minha gratidão a esse núcleo, né, que foi assim muito importante numa etapa da minha vida pessoal e acadêmica, né, como pesquisadora e professora do Instituto Federal de Alagoas, e que hoje a gente mantém, né, esse contato, né, um núcleo de produção científica e tecnológica que a gente troca muitos conhecimentos e experiências, então eu estou muito feliz e honrada por esse primeiro convite. Quanto à avaliação, né, eu dividi em 3 tópicos. Então, o primeiro é a relevância do tema e a sua contribuição. Né? A temática da pesquisa, né, gestão de design e empreendimentos sociais brasileiros de pequeno porte, ela se mostra atual e relevante como campo de estudos, né, aplicados à gestão do design, principalmente por estar voltada às organizações sociais de pequeno porte. Né? Eu aqui também trabalho com grupos de pequeno porte, não em empreendimentos sociais, empresas comerciais mesmo, ligadas ao setor moveleiro, e a gente sabe o quanto é carente, né, de estudos e a própria presença do design, do campo do design, enquanto desenvolvimento e inovação para esses segmentos. Né? Por outro lado, eu também concordo, né, com a sua justificativa e com toda a sua contextualização de que são os grupos de pequeno porte, que são mais abertos, né, e flexíveis à nossa entrada enquanto gestores de design, enquanto pesquisadores de design, né, principalmente para a melhoria do próprio empreendimento e das práticas que eles desenvolvem. Então, a temática então demonstra assim, que o design tem conquistado esse espaço no âmbito da gestão interna, do relacionamento com os clientes e público-alvo desses empreendimentos, né, de pequeno porte, e do posicionamento deles no mercado. Então, assim, conteste a relevância, né, principalmente quando você traz esse olhar da gestão do design para a migração da área operacional para a área estratégica. Né? Então, isso foi outro ponto muito forte aí do seu trabalho. Sobretudo, né, na formulação de ações, né, que com certeza, como você falou, eu já fiquei feliz, né, pela fala de um trabalho a posteriori com o empreendimento, né, para se constituir todo esse conteúdo numa ferramenta que possa realmente transformar, né, mudar a dinâmica desse empreendimento. Então, a formulação dessas ações, mesmo como a nível de recomendações, né, vão fazer uma diferença, sobretudo na gestão dos processos organizacionais, que é o que a gente viu dentro do seu trabalho, que é uma das principais dificuldades, né, do empreendimento estudado. Tá? Então, assim, acho que esse aspecto de agregar valor, a inovação social, a competitividade de curto, médio prazo, né, já no final, nas suas proposições, nos quadros, esses prazos dialogados vão ser muito importantes, né, com as próprias usuárias, né, e com a fundadora. Então, o estudo também no âmbito da linha de pesquisa Gestão Estratégica do Design, né, aí do programa de pós-graduação em design da UFSC, traz contribuições significativas do ponto de vista da aplicação de abordagem multimétodo que o seu trabalho tem, né, para a construção do seu percurso investigativo, extremamente desafiador de você fazer um estudo de caso em período remoto, totalmente com ferramentas remotas, mas que, por outro lado, você teve a facilidade de o próprio trabalho do empreendimento social era baseado nesse trabalho remoto. Então, isso, de uma certa forma,
né, lhe deu esse ganho, mas tenho certeza que não foi fácil aplicar ou pensar, né, ou adaptar essas estratégias, né, para a construção do percurso investigativo. Né? Então, você estruturou muito bem essa abordagem multimétodo, né? No percurso investigativo, considerando as duas fases em que foi pensada, né? Partindo da análise do contexto no cenário macro, de métodos e práticas internacionais e nacionais, chegando, né, à revisão sistemática de literatura, para chegar aos contextos regional e local a partir do estudo de caso, né, de um negócio social brasileiro, para mostrar que é viável, é factível, inclusive traçando nesse entremeio um panorama do cenário nacional para os empreendimentos sociais no Brasil, que aí traz também, né, acho que o panorama, ele é um material que você vai poder depois trabalhar e trazer isso de uma forma teórica mesmo para estudos futuros, aí tanto no grupo do NGD quanto no nível do programa. Você tem muitos alunos aí assistindo, né, do programa, então é importante a gente registrar esse trabalho multimétodo, né? Você teve aí uma orientadora e um acompanhamento, né, brilhante aí da professora Gisele nesse sentido. Então, como resultado da pesquisa, você traz o diagnóstico do empreendimento social e a proposição de ações. Então, são dois produtos muito importantes que eu quis destacar. O diagnóstico, né? Então, as 7 etapas, né, da metodologia de gestão design do NGD é muito interessante, mas a forma também como a gente trabalha, né, o percurso disso, o que a gente constrói de produto é extremamente importante destacar. Então, o diagnóstico do empreendimento é algo que para o empreendimento é fabuloso. Né? Vai dar um material rico para que eles possam ter isso como não vou dizer assim, mas como um guia, um roteiro, né? Algo que vai facilitar muito a tomada de decisões futuras. Os resultados apontaram, então, né? Então, esses dois produtos apontaram para reais contribuições do design e indicaram estratégias viáveis nos níveis operacional, tático e estratégico relacionadas às potencialidades e fragilidades identificadas na organização. Né? Os resultados da pesquisa também apresentam um potencial de desenvolvimento de novos métodos e procedimentos que auxiliarão a retomada futura da rede de soma, né? Mas também contribui para que estudos futuros associados a grupos de pequeno porte do terceiro setor, né? Embora você se resguarda de uma forma muito correta de que o estudo de caso não permite uma replicação, mas a reflexão posteriori, né, vai lhe dar condições, vai dar condições, inclusive, do grupo, né, do núcleo de pesquisa, trazer esses estudos futuros, né, para o macro do terceiro setor, né? Constituindo-se, então, em referência de aplicação do método desenvolvido por Merino e Merino, né, considerando, inclusive, a adaptação das etapas para a pesquisa remota. Então, também achei muito interessante, né, você trazer os instrumentos, né, o próprio software de triangulação, análise de conteúdo, das entrevistas, né? Então, você foi buscar os painéis virtuais, então, todos esses instrumentos, para mim, que conheço bem a prática do NGD, que é muito imersiva, que é muito próxima, que é muito direta, né? Ali, então, essa distância, mesmo que remota, a gente abre uma distância, né? A gente não está lado a lado, né? A gente está visualizando, mas a gente não está lado a lado. Então, os recursos que você trouxe de adaptação foram muito interessantes também, né? Por fim, nessa questão da relevância e da contribuição, eu destacar a sua resiliência, né, e adaptação metodológica enquanto mestranda, né, junto com a sua orientadora, no sentido de caminhar construir esse percurso investigativo e as etapas de desenvolvimento do estudo, considerando todo esse contexto vivido, né, por todos nós no período de pandemia, Covid-19, e ressaltando mais uma vez a abordagem e as ferramentas utilizadas que foram bem selecionadas e aplicadas, abrindo, inclusive, para nós que lemos o trabalho, né, na sua completude, uma nova perspectiva reflexiva de pesquisas totalmente remotas ou de pesquisas híbridas, né, em alguns momentos. Particularmente, eu tive agora uma experiência num projeto de inovação dentro do setor moveleiro, né, da gente criar um sensoriamento remoto, né, entre a empresa e o núcleo de pesquisa a qual pertence. Então,
Isso é muito interessante, né? Abrir essa perspectiva de pesquisas híbridas também, né? Então, a educação e o ensino, né? O ensino, a pesquisa e a extensão no período remoto teve que se abrir a essa revolução 4.0, né? Que a gente está vivendo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que eu queria trazer aí para você. O segundo ponto é a organização acadêmica, né? O conteúdo em si e as normas técnicas. Então, assim, quem acabou de assistir a sua apresentação percebe o quanto você construiu, o quanto você desenvolveu, né? E o trabalho realmente é um trabalho muito denso, bem escrito, ilustrado, o que me fez percorrer as 311 páginas. Eu me assustei logo, né? Eu vi 311 páginas, um trabalho de dissertação, né? Me deu aquele susto, mas me fez percorrer de uma forma assim, de fácil leitura, fácil compreensão, né? Com uma pesquisa biográfica documental bem estruturada, consistente, a sua fundamentação teórica está muito boa, né? Então, assim, é outro aspecto a se destacar e que proporcionou para mim, particularmente, né? Sou suspeita a falar, porque eu gosto da área de gestão de design, uma leitura prazerosa, né? Ao mesmo tempo atenta e criteriosa, porque realmente era um material denso, né? Que você desenvolveu. A organização acadêmica também seguiu o padrão e as normas técnicas, acredito, do programa também, e o rigor científico que a gente pede. Há alguns ajustes, inclusive, por ser um trabalho muito denso, né? Há alguns ajustes de correção textual e de formatação que eu sinalizei no trabalho e de posterior vou lhe enviar. Eu trabalho muito com as cores também, você vai reconhecer, assim, um pouco da formação em Jedi, né? E aí, eu até coloquei no finalzinho desse meu parecer, que eu estou aqui comentando com você, a codificação dessas cores, para poder você compreender melhor, mas está bem claro. Mas de nada, as recomendações, as observações comprometem a qualidade do trabalho que você apresentou, né? E elas vêm como sugestões ou recomendações para que o trabalho escrito, principalmente no âmbito do programa, ele possa chegar ao leitor ainda melhor do que você trouxe, né? Por fim, eu vou para o terceiro ponto, aí a professora Gisele vai me sinalizando o meu tempo, né? Que são os pontos de avaliação e discussão da dissertação, né? Então, primeiro eu queria colocar aqui a contextualização do tema, a justificativa, a motivação, a aderência ao programa e a caracterização da pesquisa e suas orientações foram bem recortadas. Inclusive, você fez esse recorte e essa síntese muito bem na sua apresentação, né? E estabeleceram para a gente, logo no começo da leitura do seu trabalho, o seu roteiro, né? O roteiro que foi necessário para você atingir os seus objetivos propostos, inclusive mostrando toda a dificuldade, a fragilidade, né, de se readequar ao contexto de pandemia. Os objetivos gerais e específicos, para mim, estão bem estabelecidos e foram cumpridos, né? O método e as etapas, né, com os seus procedimentos, né, que inclusive formou um capítulo específico, né, foram bem selecionados e mostraram-se adequados aos fins pretendidos, né, viabilizaram, como eu falei, com vários tipos de ferramentas, né, os resultados esperados de forma concreta. E aí, assim, o que para mim é mais interessante, né, quando a gente está lidando com duas fases, uma fase teórica e uma fase aplicada, é que você realmente fez a articulação entre as fases da pesquisa, né? Então, a gente teve toda a sua construção, né, de revisão sistemática de literatura, com base nas duas grandes áreas, né, gestão do design e empreendimentos sociais, buscando esse elo. Mas você teve a oportunidade de também se debruçar de forma aplicada no empreendimento. E muitas vezes a gente vê nos trabalhos, principalmente nos trabalhos tão densos quanto o seu, que às vezes não é feita a articulação. Então, uma das primeiras coisas que você aí apresentou também de forma fracionada, e foi tão bom, foi tão rico ver você se apropriar de tudo que você construiu, na fala, né, a partir da imagem síntese que você fez. Então, eu achei fantástica essa imagem síntese no final da fase 1, né, algo que é muito interessante. Na minha tese também, eu trabalhei muito com esses quadros síntese, né, na minha época a gente não fazia, um tempo atrás, tantas imagens assim, mas hoje com a presença dos ícones, a gente já muda a linguagem,
a gente tinha esse olhar do quadro síntese, né? Então, achei fantástico, assim, é uma imagem que nos guia, né? Então, qualquer coisa que eu queria rever em termos conceituais, que eu estava lá na fase aplicada, eu já ia para o quadro, né? Até decorei o número do quadro, a página, então ficava muito mais fácil, né? Então, isso é muito interessante. E isso mostra também o coração da sua dissertação em relação à sua temática, né? Então, você realmente trouxe as duas bases conceituais e chegou a o que era o foco da sua temática para o estudo de caso. Então, isso é muito interessante, né? E aí eu tenho, assim, uma recomendação em relação, né, à estruturação posterior, mas é como eu falei, né, desse rico material, tanto imagético, que mostra também outro lado da gestão do design, que é a gestão visual de projeto, né? E aqui eu não estou falando da gestão do projeto, do empreendimento, mas do projeto seu de pesquisa, né? O quanto você foi construindo, né? Inclusive, se a gente fosse dizer assim, até uma identidade do seu trabalho, com cores, com formas, com esquemas, que quando você transpôs para a sua apresentação, ficou muito claro agora, né? Ficou muito... Não precisou de grandes textos para você apresentar o que você desenvolveu, né? Nos seus slides. Então, esse material imagético riquíssimo, as fichas que estão nos apêndices, né? Uma dissertação com 8 apêndices, né? Praticamente, tirando os termos, mas assim, acho que foram 5 apêndices de conteúdo, de material produzido, fichas, roteiros de entrevista, ferramentas, né? Procedimentos metodológicos adotados. Então, isso também forma, né? Enquanto sugestão, um material metodológico, né? Que é assim, diferente do material que vai se constituir ferramenta para o empreendimento, material metodológico dentro do grupo pesquisa, né? Do NGD, para os empreendimentos sociais nesse sentido, né? Para esse segmento do terceiro setor. Então, sobretudo, seguindo os 4 blocos, né, de referência do método. Então, tanto os quadros quanto as suas imagens, então aquilo foi muito interessante de ver essa capacidade. Por fim, nesse aspecto, você apresenta a proposta de ações para a rede Soma, né, com assertividade, correlacionando os níveis estratégico, tático, operacional, né? Não trouxe o bloco contexto, mas os 3 blocos, né, foram bem importantes, né? E que estabelece para mim uma correlação factível, né, de prazos e potencialidades, fragilidades que foram identificadas. Então, diante disso, assim, eu encerro aqui a minha fala, né, parabenizando a você, né, pelo estudo apresentado e pela pesquisa envolvida, um período tão desafiador, a professora Gisele, né, pelo brilhante trabalho e esse de orientação, né, a resiliência de readaptação da estrutura, né, de métodos internos que eles têm, com resultados concretos que, por exemplo, nos orientam e sensibilizam, né, enquanto academia, bastante para novas pesquisas, para novos estudos, né? E os 3 setores da economia, né? Acho que você também traz uma contribuição importante, você pode pensar na sequência, né? Como os resultados do seu trabalho podem ser apresentados para o primeiro setor, né? Que aí vai ser um parceiro para o empreendimento social, né? Para, né, o segundo setor, outros segmentos empresariais que possam, né, vir a se agregar, né, como parceiros à rede, e voltados, então, à gestão estratégica do design em pequenos negócios sociais do Brasil, né? Por fim, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer, né? É uma pergunta não voltada ao trabalho especificamente, mas que se correlaciona a ele. Para você, quais foram os principais aprendizados enquanto gestora de design, né, e pesquisadora, né, aplicada, né, ao aplicar a metodologia no empreendimento social, né? Quais foram os seus... Você se colocou na condição de pesquisadora, mas também de gestora de design do empreendimento, né? Em alguns momentos, você teve alguns instrumentos de participação ativa e não ativa, né? Então, quais foram os seus principais aprendizados, né, no decurso dessa vivência? É isso. Eu respondo agora, Prof. Gi? Posso? Tá. Olha, para mim foram muitos, né? Eu já tinha interesse pelo tema de empreendedorismo social há muito tempo. Essa foi a primeira vez que eu consegui me aprofundar tanto em uma organização,
né? Eu vi toda a dificuldade que está envolvida, né? E a gente com a perspectiva, né? A perspectiva de gestão, ela tende a ser uma perspectiva mais técnica, voltada para o negócio, mas a gente vê que realmente não é sobre pessoas, né? Porque o empreendimento social, ele é a vida do empreendedor, né? Não tem como separar, então não tem como a gente olhar para aspectos mercadológicos, de expansão ou qualquer coisa sem saciar, né? Sem satisfazer o individual de cada um dos envolvidos, né? Então, acho que foi isso, né? E outra coisa que é o que eu tento trazer, né, hoje quando eu trabalho, quando eu trabalho com design operacional e não chego a como eu não chego a trabalhar com design estratégico, né, atualmente, né, quando a gente aplica isso no mercado, a gente fica com aquela vontadezinha, sabe, de levar o design estratégico lá para o topo, de chamar o diretor para conversar e falar, olha, tem uma proposta, esse tipo de coisa, né? Então, acho que essas duas lições, né, bem diferentes, né, uma da outra, mas são as que me vêm à cabeça nesse momento. Muito obrigada, professora Áurea, pelos seus comentários, né? Depois, se você quiser enviar o documento, né, para a Bianca, com seus apontamentos, a gente vai ficar bem feliz aí. Então, eu vou convidar o professor Fialho para fazer seus comentários. Então, boa tarde a todos, né? Foi um prazer ouvir a professora Áurea Luiza, né? E dizer que depois do que ela falou, né? A gente tem muito pouca coisa a acrescentar, né? Que ela fez aquela leitura e eu vou só comentar em cima do que ela já falou, né? Mas ela já disse o que eu tinha anotado aqui. Para começar, né? A Bianca ela faz uma reflexão sobre a questão das narrativas, né? Narrativas quanto ao capitalismo e a questão da sustentabilidade, terceiro setor. Ela começa o trabalho dela fazendo essa discussão. E lendo, né, a introdução, né, eu lembrei de dois autores, né? Um é o Yuval Harari, escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus, né? E ele vai no livro 21 Questões para o Século XXI. Nesse livro, ele vai dizer que, na verdade, a única narrativa que existe hoje, segundo ele, é a liberal, né? Que as narrativas socialistas, comunistas, fascistas, todas elas foram faliram, né? E não chegaram ao... E mesmo essa narrativa liberal que chega, é uma narrativa liberal totalmente distorcida, né? Ela é uma costura das outras. Você vai ter um capitalismo de Estado da China, você vai ter um capitalismo socialista do Obama, quer dizer, é uma coisa meio maluca, né? E ele vai dizer que mesmo essa narrativa atual, ela é insustentável, né? Não dá sustentabilidade. Isso ela se baseia, né, naquele livro, e eu acho, né? Então, para ele, o Yuval Harari, não há uma narrativa. Todas que existem são fracassadas. O Yuval Harari, ele não é ainda tão aceito na academia como o Rifkin. E o Rifkin, que é hiper aceito na academia, inclusive, né, é um cult, né? Ele vai falar que existe sim uma narrativa alternativa, né? Ele vai falar do Commons, né? Que é da Elinor Ostrom, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Economia, e que, na verdade, tem tudo a ver com o terceiro setor, né? Porque a proposta do Commons de Elinor Ostrom é exatamente essa. Ela vai dizer que nós chegamos aonde chegamos não porque competimos, mas porque cooperamos, né? Então, vai dar ênfase na cooperação, que está na raiz da questão do terceiro setor. Então, não é para fazer mais nada, você já tem, como já foi colocado, são 300 páginas de emoção, né? Então não precisa aumentar mais, mas é mais para a sua reflexão, né? Trazer esses autores para a sua reflexão sobre sustentabilidade, né? Porque realmente a gente precisa de uma narrativa que seja sustentável, né? E depois, lendo o seu texto, né, você vai falar, né, da questão o teu objetivo geral no teu trabalho
vai ser diagnosticar e propor ações por meio da gestão do design para um empreendimento social de pequeno porte, visando a formulação de soluções para o aumento do impacto social e sustentabilidade financeira. Então, você tem, né, umas variáveis, né, que você define bem, que é a gestão do design, que vai dar um capítulo da tua fundamentação teórica, a questão do empreendimento social, que vai dar outro capítulo da tua sustentação teórica, e a questão do impacto social e sustentabilidade financeira. Né? Depois você vai ter que ter os objetivos específicos, né? Compreender os conceitos de terceiro setor, identificar as características no Brasil desses empreendedorismo sociais, né? E tentar traçar um panorama, né, da atuação do design. Né? Como é que o design está interagindo com esses empreendimentos sociais. E vai tentar, por fim, né, para atingir o objetivo geral, identificar as possibilidades de contribuição do design nos níveis operacional, tático e estratégico. Né? E aí você, como foi colocado, né, você, através de uma revisão de literatura, né, você consegue definir conceitualmente essas variáveis. Né? Agora, o que realmente impressiona no teu trabalho e dá valor ao teu trabalho, né, é a metodologia que você usou, né? E que você vai ver lá no final dos teus apêndices. Né? Você olhar para os teus apêndices, ali primeiro você tem, você cria, né? Cria essas guias para você registrar o resultado das suas pesquisas. Você criou essas guias muito bem guiadas, né? Você tem um roteiro para entrevista, tem um roteiro para questionários. Então, você fez o dever de casa, né? E o resultado não podia ser outro, né? Como foi colocado, né? A gente não espera, numa dissertação de mestrado, chegar onde você chegou. Você foi muito além do que a gente exige numa dissertação de mestrado. Está prontinha, né, para continuar no doutorado. Imagino que a Gisele vai te dar essa oportunidade de continuar no doutorado. Aí vale a pena entrar com o Yuval Harari, com o Rifkin, né, com outros autores, para poder ampliar ainda mais o que você está fazendo, até porque a questão é relevante. E a gente sabe que a questão do empreendedorismo social, o terceiro setor, e que não é novo, né, já vem com as cooperativas, né, a ideia das cooperativas, né, e que aí elas vão fracassar, as cooperativas, né, porque elas começam pequenas, aí depois, quando elas ficam grandes, elas perdem sentido, elas entram no mercado, né, começam a competir, tanto que a Elinor vai dizer que para a cooperativa ser cooperativa não pode ser grande. Então, assim, o empreendimento social não pode ser grande, porque se ele for grande, segundo Elinor Ostrom, ele não vai conseguir mais ser cooperativo. Né? Ele vai entrar na máquina, vai entrar e vai se perder. Tem que ser uma coisa pequena. Lógico, você pode fazer, né? Por exemplo, cooperativas de cooperativas, mas sempre coisas pequenininhas, né? Porque se vocês... Porque, basicamente, a ideia da Elinor Ostrom, que se aplica a terceiro setor, é que o paper clássico sobre esse assunto é um paper chamado A Tragédia dos Commons, que pega como exemplo, né, um pasto e o gado, né? E aí, se você pega o capitalismo selvagem, o final é o fim do pasto, né? E o fim dos bois, e o fim dos empreendedores. Morre todo mundo. Né? É insustentável. A outra alternativa seria você ter um Estado forte. E aí já diz esse artigo que o fim disso é a corrupção. Não é novo. Né? E nesse paper, ele usa usa a teoria dos jogos, e trabalha com o jogo Dilema do Prisioneiro. E tudo que a Elinor faz, e ela ganhou um prêmio Nobel com isso, tudo que ela faz é dar uma nova possibilidade. Ela vai dizer, é trágico porque você trabalha com competição. É trágico porque os prisioneiros não podem conversar. Se eles pudessem conversar,
estabelecer um diálogo. Se eles pudessem cooperar, você teria uma terceira solução. Só que essa possibilidade de cooperação, de diálogo, acaba quando fica muito grande. Aí então, esse é um. Aliás, os livros sobre teoria do Commons também te ajudarão no doutorado. Então, o Yuval Harari, o Rifkin, Elinor Ostrom são autores que vão te ajudar a avançar a tua proposta. Porque é fundamental o terceiro setor. O terceiro setor é fundamental. E, infelizmente, a gente sabe que o terceiro setor está corrompido, né? Ele é usado de uma forma... É difícil achar um terceiro setor como aconteceu com as cooperativas, né? Tudo se deteriora, né? Como é que você faz para você garantir que você não vai ter essa deterioração, né? Então, eu acho o teu trabalho relevante. Como já foi dito, você atendeu o teu objetivo geral, você atendeu os teus objetivos específicos, você criou toda uma guias, roteiros que você pode usar em qualquer pequeno empreendimento social, né? Você criou, então. E por isso que eu digo que você passou do mestrado, né? Porque no mestrado você pegaria, por exemplo, aquilo que você fez. Agora, um outro aluno, um aluno meu, por exemplo, de mestrado, eu vou dizer, não, pega lá a dissertação da Bianca, usa as ferramentas dela e aplica em tal lugar. Pronto, eu vou ter um mestrado. O doutorado cria as ferramentas, foi o que você fez, você caminhou na direção dessa criação, desse framework, dessas coisas todas. Então, eu só posso dar os parabéns para você e os parabéns para a sua orientadora, né? E é isso aí, tá? Devolvo a palavra para a Gisele. Não tem mais o que falar, não. Eu adoro gráfico, adoro gráfico. É, né? Então, está cheio de gráfico o teu trabalho, adorei, né? Hoje em dia tem ferramentas que você podia usar, né? O Vosgril lá, aquela nuvem de palavras. Você podia pegar os teus artigos que você fez, faça um doutorado isso, vale a pena. O doutorado você pode pegar a base que você pegou e você faz correlação de artigos por país, de artigos por quem são os autores mais relevantes para esse tema. Então, tem ferramentas absurdas hoje que permitem uma riqueza maior ainda. Mas deixa para o doutorado. Está muito bom o que você fez. Muito obrigada, professor Fialho. Bianca, você quer fazer alguma colocação, professor? Não, acho que é só agradecer, né, a ambos, né, a Áurea e o Fialho, pelos feedbacks. Eu acho que a colocação que o professor Fialho trouxe, né, a gente que vê tanto esses pequenos empreendimentos aqui no estado, né, e de fato, assim, manter essa questão de ser pequeno, né, acho que é um controle da essência mesmo do negócio, né, de seguir esse alinhamento, né, a gente percebe aí que quando eles começam a ganhar muito volume, né, se perdem no caminho, né, e aí existem os multipapéis, né, deficiência desses, né, Bianca, que a gente vê ali uma sobrecarga de funções, né, de papéis, né, que tem que desempenhar dentro do empreendimento, e aí vai se perdendo, vai enfraquecendo, né. Então, muito obrigada, professor Fialho, muito obrigada, professora Áurea. Eu vou criar uma sala aqui no paralelo e pode deixar que eu levo vocês para lá, tá bom? Bianca, eu vou pausar aqui e vou pedir para você. Então, voltando aqui. Já voltei a gravação, então vou fazer a leitura da ata, tá, Bianca? Então, às 14 horas do dia 21 de julho de 2022, com a realização de defesa com participação de membros por meio do sistema de interação áudio e vídeo em tempo real, em acordo com a Portaria Normativa 02/2020, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora composta por mim, professora Gisele Merino, orientadora, professor Francisco Antônio Pereira Fialho, membro interno do Pós-Design, professora Áurea Luísa Quixabeira Rosa Silva Raposo, examinadora externa do IFAL, para avaliar em sessão pública a dissertação de mestrado da aluna Bianca Teixeira de Oliveira, com o título Gestão de Design em Empreendimentos Sociais, Diagnóstico e Proposição de Ações por meio de um estudo de caso. A banca examinadora, após a apresentação e arguição da candidata, resolveu que seu trabalho está aprovado,
sem alterações, para entrega em 30 dias. Viu, Bianca? Parabéns, parabéns. Abri aqui para Obrigada, gente. Vou aproveitar aí para a gente fazer um print aqui, né, desse momento, já que não dá para a gente se abraçar pessoalmente, para guardar de lembrança aí, né, Bi? Vamos lá? 1, 2, 3. Maravilha. Bianca, a palavra está contigo. Eu gostaria de agradecer a todos, né, aos membros da banca, né, que leram todo esse projeto, né, e que conseguiram participar aqui. Agradeço muito a professora Gi, né, que me orientou mesmo com, assim, esses 2 anos, né, foram uma loucura, tivemos mudança, uma hora estava em Floripa, outra hora não estava mais, enfim, foram muitos desafios assim, mas estou muito feliz que deu tudo certo, né, e agradecer por fim, né, as duas, né, a Maria e a Neuza, né, que são as membros da organização, que puderam estar aqui assistindo, né, agradecer muito a elas por toda a disponibilidade, né, que sem elas o projeto não conseguiria ter sido realizado, né? Então, muito obrigada, meninas da Rede Soma também. Muito bom. Então, deixo a palavra aberta, professora Áurea, professor Fialho, para a gente ir fechando. só desejar sucesso aí para a Bianca, né? Agradecer mais uma vez ao professor Francisco, né? Aprendi bastante aí, para a gente poder conversar e dialogar, né? E realmente que ela dê continuidade aí aos estudos, quem sabe no doutorado, então só mesmo parabenizá-la. Só deixar os parabéns, né? E esperando que continue, tá? Porque Isso aí, professor Fialho. Então tá, muito obrigada. Então eu declaro, né, por encerrada essa sessão de defesa pública da aluna Bianca, agradecendo imensamente ao professor Fialho e professora Áurea, né, pela leitura e pelos apontamentos, né, e pela colaboração aí também nesse processo, viu? Muito obrigado. Beijo para vocês. Professor Fialho, eu te mando pelo WhatsApp o link da assinatura, pode ser? Beleza. Então tá bom. Muito obrigada. Então, obrigado também aos presentes, né? Parabenizo também, Bianca, teus pais, mandar um abraço para eles, né? Todos que te ajudaram aí nesse processo e as meninas da Rede Soma também, né? Ok? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos que estão na sala também. E parar de gravar agora. Parar de gravar, verdade. Obrigada.